Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo de convecção interna, ou seja, convecção devido ao escoamento interno. Nesse vídeo a gente vai falar sobre escoamento laminar em tubos. Nós vamos aprender a calcular qual que é a correlação para encontrar o valor do H quando a gente tem escoamento laminar. E vamos também ver algumas correlações para escoamentos turbulentos. Vamos estudar então a região completamente desenvolvida quando nós temos um escoamento laminar. Da mecânica dos fluidos, o que nós temos? Nós temos que o perfil de velocidades para um escoamento laminar ele pode ser expresso por essa equação aqui. Essa equação ela vem de quando nós aplicamos expansão em séries de Taylor sobre um elemento diferencial. Nós temos a pressão P de x de um lado e a pressão P de x mais ΔX do outro, mais as tensões de cisalhamento. Nós utilizamos isso e depois, por integração, nós vamos encontrar essa expressão geral para a velocidade em função de um raio para um escoamento laminar. O perfil de velocidade ele vai ser obtido quando a gente utilizar as condições de contorno. Da condição de simetria, esse ln de R ele deve ser anulado porque a gente tem condição de velocidade finita no centro do tubo, portanto C1 é zero. E nós podemos aplicar a condição de não deslizamento que nós temos, por exemplo, velocidade na parede em R igual a zero, ela é zero. E para determinar qual que é o valor de C2, isso para um duto circular. O perfil de velocidades para um escoamento completamente desenvolvido vai ser, nesse caso, parabólico, e ele vai ter um máximo na linha de centro e um mínimo na parede do tubo. A velocidade axial U ela vai ser positiva para qualquer valor que nós tivermos do raio. Além disso, o que acontece? O gradiente de pressão ele deve ser negativo porque a gente sabe que em um escoamento real o gradiente de pressão ele decresce na direção do escoamento. Isso é devido aos efeitos viscosos. Quando nós consideramos a viscosidade, vocês se lembram que há a perda de carga associada ao escoamento, portanto o gradiente de pressão ele deve ser negativo. Com isso, nós podemos determinar que a equação que descreve o nosso perfil de velocidade ela vai ser dada por isso daqui, menos r ao quadrado sobre 4μ, derivada da pressão com relação a x, que multiplica 1 menos r ao quadrado sobre r ao quadrado. Portanto, essa expressão ela é negativa porque o meu gradiente de pressão ele é negativo. Portanto, eu tenho velocidade positiva em todo o perfil de velocidade, ok? A velocidade média é definida em termos da vazão que eu tenho sobre a minha área, e a vazão ela é definida como sendo a integral da velocidade vezes a diferencial de área. Ou seja, a vazão vai ser a integral de U, no caso, um elemento diferencial radial, nós temos que a vazão é dada por 2π integral de velocidade de r dr. Lembrando que a área, no caso, é π vezes r ao quadrado, ok? Então, quando nós substituímos isso na expressão, nós temos que a velocidade v barra é dada por essa expressão aqui, 2 sobre r ao quadrado, integral de 0 até r, de u de r dr. Substituindo o valor para u de r nessa expressão, nós vamos obter que a velocidade média é dada por essa expressão aqui, menos r ao quadrado sobre 8μ, derivada de p com relação a x. Nós podemos escrever a velocidade em função da velocidade média, substituindo esse termo na expressão da velocidade para obter essa expressão em que a posição da velocidade ela depende da velocidade média. A velocidade máxima, nós sabemos que ela ocorre na linha de centro e a velocidade máxima vai ser igual a 2 vezes a velocidade média. É só você jogar r igual a zero aqui e você vai ter que o máximo, a velocidade máxima, vai ser 2 vezes a velocidade média. Já a queda de pressão,
nós sabemos que ela é dada pelo fator de atrito que multiplica o L sobre D vezes a pressão dinâmica. Esse fator de atrito que nós utilizamos normalmente é o fator de atrito de Darcy, que vocês podem obter ele pelo diagrama de Moody. E para um escoamento laminar, ele é a função do número de Reynolds apenas, e ele é independente da rugosidade do tubo. Nesse caso, o fator de atrito ele vai ser dado por 64 sobre Reynolds. Se nós tivermos a tensão de cisalhamento, nós podemos definir o fator de atrito de Darcy como sendo 8 vezes a tensão de cisalhamento na parede dividido pelo ρ V ao quadrado, V barra ao quadrado. Considere agora o balanço de energia térmica nesse elemento de fluido diferencial. O que nós temos? Nós temos uma diferencial de massa. Esse elemento de massa tem temperatura T e temperatura T mais derivada de T com relação a x dx. E um comprimento dx também. Esse elemento de fluido está trocando calor a uma taxa Q de R nessa face aqui, e na face superior Q de R mais dr. Outra coisa interessante de se notar é que, como nós não temos uma advecção de energia, porque a gente não tem movimento na direção radial, nós temos apenas advecção de energia na componente axial, ou seja, a gente só tem advecção de energia em x. E é isso que está escrito aqui. Como a velocidade radial ela é nula, a gente não está trocando partículas na direção radial, mas a gente troca partículas apenas na direção axial. Portanto, a advecção de energia térmica ela ocorre apenas no sentido do escoamento e não no sentido radial. Assim, a gente tem um equilíbrio entre condução radial, ou seja, na direção radial a gente tem apenas condução de calor do fluido, e na direção axial a gente tem a advecção de energia, que é dada por mCp ΔT. Nesse caso, o que nós temos, Q de R menos Q de R mais ΔR, vai ser igual à variação mássica que eu tenho, Cp, expansão em séries de Taylor da temperatura, menos a temperatura. Fazendo isso e fazendo a expansão em séries de Taylor também do termo Q de R mais ΔR, nós podemos agora substituir tanto o valor de dm quanto o valor de Q de R. A diferencial da vazão mássica vai ser igual a ρ vezes a velocidade vezes a área, que é 2πr vezes dr. E a minha taxa vai ser dada pela lei de Fourier. Nesse caso, menos k dt dr vezes o elemento de área, 2πr dr. Assim, a gente vai ter um equilíbrio entre condução radial e advecção de energia, e esse equilíbrio vai ser expresso dessa forma aqui. U de derivada de t com relação a x vai ser igual a alfa sobre r, derivada com relação a r de t. Substituindo essa expressão para velocidade, e se a gente aplicar fluxo de calor na superfície constante, nós vamos obter essa expressão para T de R. Claro que a gente vai integrar aqui duas vezes, ok? Portanto, nós temos que a temperatura em função do raio e da posição vai ser igual a 2 vezes a velocidade média sobre o alfa, difusividade térmica, derivada da temperatura com relação a x. Isso daqui simboliza aquele termo que a gente tinha da derivada da pressão com relação a x, que multiplica r ao quadrado sobre 4 menos r à quarta dividido por 16r0 mais C1 vezes ln de r mais C2. Novamente, por simetria, o C1 vai ser igual a zero. E se a gente colocar que a temperatura na superfície é igual a uma temperatura prescrita Ts, que ela varia com x, nós temos que o C2 vai ser essa expressão. Como que a temperatura na superfície está variando com x menos esse termo que nós temos aqui, e consequentemente nós podemos escrever essa expressão aqui para a temperatura em função do raio e do x para um duto circular sujeito a uma condição
de fluxo de calor constante na superfície. Sabendo que a temperatura média ela vai ser dada por essa expressão, essa daqui a gente viu no vídeo anterior, nós podemos substituir essa equação na equação 7.38, fazer a integração para determinar essa expressão aqui. Temperatura média de x menos temperatura na superfície de x vai ser igual a menos 11 sobre 48, fluxo de calor na superfície vezes o diâmetro, dividido pelo K. Combinando com a lei do resfriamento de Newton, ou seja, se a gente aplicar a lei do resfriamento de Newton, que diz para a gente que o fluxo de calor é igual a H vezes a temperatura da superfície menos a temperatura média, a gente obtém que o H é igual a 48 sobre 11, que multiplica K sobre D. Qual que é o interessante disso? É que o número de Nusselt, nesse caso, ele é constante. Portanto, quando a gente tem escoamento laminar com a condição de fluxo de calor constante na superfície, nós obtemos que o número de Nusselt ele também é uma constante independente da posição x. Portanto, o meu coeficiente de convecção, nesse caso, ele é dependente da condutividade térmica do fluido e do diâmetro da tubulação. Em um tubo circular caracterizado por um fluxo térmico uniforme na superfície e condições de escoamento laminar plenamente desenvolvidos, o número de Nusselt é uma constante independente de Reynolds ou Prandtl. Lembra que os números de Nusselt que a gente calculava até aqui para condições tanto turbulentas quanto laminares sobre placas planas, eles eram todos dependentes do número de Prandtl, ou seja, o Prandtl ele interferia na forma do número de Nusselt. Consequentemente, também o Reynolds influenciava o seu resultado. Já em um tubo circular, o Nusselt D ele é constante, ele é igual a 4,36. Para condições laminares plenamente desenvolvidas com uma temperatura na superfície constante, a suposição de condução axial vai ser frequentemente razoável. Nesse caso, nós estamos modificando um pouco o nosso problema. Nós resolvemos para a condição de fluxo prescrito na superfície, agora nós vamos resolver para a condição de temperatura na superfície constante. Nesse caso, com a temperatura da superfície constante, nós vamos ter que aquela equação nossa da energia vai se tornar essa daqui, e nós vamos poder mostrar que o número de Nusselt vai ser também uma constante que é 3,66, ok? Com a temperatura da superfície constante. Eu não vou fazer essa dedução aqui para vocês, vocês podem substituir isso em casa e fazer essa dedução em casa. Para finalizar essa parte de escoamento laminar, vamos falar um pouco sobre a região da entrada. Os resultados que a gente apresentou até aqui, eles são válidos apenas quando a gente tem perfis de velocidade e temperatura plenamente desenvolvidos, que foi o que a gente estudou, ou seja, após o comprimento de entrada combinado. Temos que ter tanto o perfil de velocidade plenamente desenvolvido quanto o perfil de temperatura plenamente desenvolvido. Na região de entrada, o que pode acontecer? Podemos ter a advecção radial, ou seja, você tem a entrada do seu escoamento e você tem troca de partículas aqui, partículas dessa direção, elas podem se movimentar também no eixo radial. Portanto, eu tenho um termo que precisa considerar a advecção radial do meu problema. Nesse caso, a solução que a gente tem para a equação da energia na região de entrada vai ser mais complexa do que para a região plenamente desenvolvida, justamente porque nós temos mais uma coordenada. Para representar isso, nós vamos utilizar um número dimensional, que é o número de Graetz. Esse número ele vai ser definido dessa maneira aqui. Número de Graetz é igual a D sobre x, que multiplica o Reynolds do diâmetro, vezes o número de Prandtl. Usualmente, o que nós encontramos na literatura é como que o número de Nusselt varia com o inverso
do número de Graetz para problemas de entrada térmica. De uma maneira geral, o número de Nusselt, a maneira que o número de Nusselt varia com o inverso do número de Graetz para problemas de entrada térmica, ou seja, quando o perfil de velocidade está completamente desenvolvido, ele vai ser usualmente independente do número de Prandtl, visto que o perfil de velocidade ele não é dependente do número de Prandtl. Já quando a gente tem um problema de entrada combinada, o resultado ele depende da maneira em que a distribuição de velocidade está ocorrendo. Então, o que acontece? Qualquer variação na viscosidade do fluido, isso vai ser bem sensível e vai influenciar essa variação do número de Nusselt com relação ao inverso do número de Graetz. Para um tubo circular com comprimento L sujeito a uma condição de temperatura constante, o número de Nusselt médio na região de entrada térmica ele vai ser dado por esse número aqui. O número de Nusselt é igual a 3,66 mais 0,0668 Graetz sobre 1 mais 0,04 Graetz elevado a 2/3. Nessa relação, o que a gente pressupõe é que o escoamento ele está hidrodinamicamente desenvolvido, ou seja, você só tem o desenvolvimento da camada limite térmica na região de entrada, ou nós podemos utilizar essa expressão também, considerando que o escoamento ele está em desenvolvimento, mas só que o Prandtl é relativamente alto, ou seja, maior que 0,5. Se a gente considerar uma região de entrada com fluxo isotérmico entre placas de comprimento L, nós podemos utilizar essa correlação empírica para o número de Nusselt em função do número de Graetz. Essa correlação ela vai ser válida quando o Reynolds for menor que 2.800. Aqui nós temos dois problemas. Um problema, esse problema pontilhado é o problema de entrada térmica, e a linha contínua nesse daqui é o problema de entrada combinada. Vocês observem que quando eu vario aqui o Graetz, ok? O inverso do número de Graetz. Quando eu entro na região completamente desenvolvida, o número de Nusselt ele permanece constante. 4,36, 3,66. Vocês se lembram lá, esse daqui era para a condição de fluxo de calor imposto sobre a superfície do tubo, e esse daqui era para a condição de temperatura prescrita. Vocês observam que se eu tiver apenas o problema térmico acontecendo, o meu número de Nusselt é menor, tanto na condição de fluxo prescrito, quanto na condição de temperatura da superfície prescrita. Já quando eu tenho um problema combinado, usualmente eu tenho um aumento do número de Nusselt. Por quê? Porque eu tenho o termo de advecção radial, e isso acaba aumentando o meu número de Nusselt. Desse outro lado aqui nós temos o número de Nusselt, nós temos o problema de entrada em um tubo circular, mas aqui a gente está trabalhando com o número de Nusselt médio. Vocês observam que à medida que eu vario o meu Prandtl, acaba variando o número de Nusselt, já que no problema de entrada térmica, a variação do número de Prandtl ela acaba impactando o meu número de Nusselt. Nesses três casos aqui eu tenho um problema de temperatura na superfície constante. Vamos então para o exemplo 7.3. No exemplo 7.3, o que nós temos? Nós temos que o ar a uma pressão P de 1 atm e uma temperatura da entrada de 100 graus Celsius, ele está entrando em um tubo de parede delgada com um diâmetro de 5 milímetros e comprimento de 2 metros. Nesse duto, um fluxo de calor térmico constante vai ser aplicado ao ar a partir das paredes do tubo, ou seja, nós temos um problema de aquecimento do ar que está passando dentro do tubo. A vazão máxima do ar é de 135 vezes 10 a menos 6 kg por segundo, e o que o problema pede para a gente é: se a temperatura da superfície do tubo em sua saída for de temperatura da saída igual a 160 graus, determine a taxa de transferência de calor entrando no tubo. Determine as propriedades a temperatura de 400 Kelvin. Portanto, ele dá para a gente
qual que é o valor que a gente tem que determinar a temperatura, e ele fornece para a gente também qual que é a temperatura da saída e quer que a gente determine qual que é a taxa de transferência de calor que está entrando no tubo, quanto de calor que está sendo transferido para o tubo, consequentemente transferido para o ar. Vamos então para a resolução do exemplo 7.3. Nós temos um tubo de parede delgada que ele está sofrendo um fluxo de calor que ele tem um comprimento de 2 metros e tem um diâmetro de 5 milímetros. A temperatura na entrada média do fluido é 100 graus Celsius, com uma vazão de 135 vezes 10 a menos 6 kg por segundo, e a temperatura da superfície na saída é de 160. Ele quer saber qual que é a temperatura média da saída. Para fazer isso, nós vamos assumir regime permanente, propriedades constantes. Vamos também desprezar a dissipação viscosa, o termo de dissipação viscosa. E para o ar, a temperatura média de 400 Kelvin, que foi a temperatura que ele nos forneceu para calcular as propriedades, nós temos que a viscosidade é de 230,1 vezes 10 a menos 7 Newton vezes segundo por metro quadrado, o número de Prandtl é 0,690, a condutividade é 0,0338 watt por metro Kelvin e o CP é de 1014 joule por quilograma Kelvin. Nós vamos calcular o número de Reynolds com esses valores que nós temos. Vamos utilizar a forma mássica do número de Reynolds, 4 vezes a vazão mássica dividido por π, diâmetro, vezes viscosidade. E quando nós substituirmos os valores, nós vamos encontrar que o número de Reynolds é de 1494. Como o Reynolds é menor que 2.300, nós estamos trabalhando com um escoamento laminar. Se nós estamos trabalhando com um escoamento laminar, a camada limite, o comprimento de entrada hidrodinâmico vai ser 0,05 diâmetro vezes Reynolds, que dá 0,37 metros. E o comprimento da camada limite térmica vai ser igual ao comprimento da camada limite hidrodinâmica vezes o número de Prandtl, ou seja, 0,26 metros. Como o comprimento de entrada térmica ele é muito menor do que o comprimento do tubo, nós podemos desprezar a região de entrada. Para o escoamento laminar plenamente desenvolvido com fluxo de calor constante na superfície, nós temos que o número de Nusselt ele é igual a 4,36. Portanto, com isso nós podemos determinar qual que é o coeficiente de convecção sobre a superfície. O coeficiente de convecção sobre a superfície vai ser igual a 4,36 vezes o carro do ar dividido pelo diâmetro. E quando nós substituímos os valores, nós encontramos que o H é de 29,47 watt por metro quadrado Kelvin. Do balanço de energia, o que nós temos? Que o calor trocado por convecção na superfície do tubo vai ser igual ao calor total recebido pelo escoamento. Portanto, o H vezes a temperatura da superfície da entrada menos a temperatura média do escoamento vai ser igual ao M.Cp Tm0 menos Tmi, faltou o A ali. Com isso, nós podemos isolar a expressão para a temperatura média da saída, e quando nós substituímos os valores nessa expressão, nós encontramos que a temperatura média da saída é de 152,3 graus Celsius. E a taxa de transferência de calor da saída vai ser igual a M.Cp, temperatura média da saída, menos temperatura média da entrada. Quando nós realizarmos esses cálculos, nós vamos encontrar que a taxa de transferência de calor é de 7,16 watts. Para finalizar esse capítulo, vamos falar um pouco sobre correlações de convecção em escoamentos turbulentos em tubos. Como a análise que a gente aplicou até agora foi para escoamento laminar, nós sabemos que a análise para escoamentos turbulentos ela vai ser um pouco mais complicada.
Usualmente, quando se fala em escoamento turbulento, nós já pensamos em correlações empíricas. Para escoamentos turbulentos plenamente desenvolvidos em um tubo circular liso, o número de Nusselt local ele pode ser obtido a partir da equação de Dittus-Boiter. Esse número de Nusselt ele é dado por essa expressão aqui, 0,023 Reynolds D elevado a 4 quintos, que multiplica o Prandtl N. Essa expressão serve tanto para processos de aquecimento quanto para processos de resfriamento. A única coisa que vai modificar é que N vai ser 0,4 para aquecimento e N vai ser igual a 0,3 para processos de resfriamento. Quando nós trabalhamos com escoamentos caracterizados por grandes diferenças de temperatura, nós podemos utilizar essa expressão aqui para calcular qual que é o valor do Nusselt D. Vocês veem que a faixa de Prandtl ela é bem alta. O Reynolds tem que ser maior que 10.000 e o L sobre D maior que 10, ou seja, isso daqui a gente está trabalhando na região plenamente desenvolvida. Quando eu observo esse termo aqui, eu sei que esse termo está sendo colocado aqui para corrigir a minha correlação com relação às propriedades do meu fluido. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com dutos, esse μ aqui vai ser, o primeiro μ vai ser o μ da entrada, ou seja, o μ avaliado na temperatura da entrada, assim como as propriedades do Reynolds e do Prandtl vão ser avaliadas na temperatura da entrada, e o μ da saída é o μ à temperatura da saída. A grande pergunta que vocês devem estar fazendo, o que significa grandes diferenças de temperatura? Usualmente, quando você tem um gradiente térmico maior que 50 graus Celsius, a gente já considera que é uma grande diferença de temperatura, porque as propriedades elas vão estar bem sensíveis. Usualmente se aplica isso, mas como que eu poderia determinar com precisão? O ideal é você olhar as tabelas que você tem, olhar quais que são as propriedades que você está tendo e ver se você tem grandes variações nas propriedades físicas às duas temperaturas que você está trabalhando. Se você tiver uma grande diferença, é recomendável você aplicar essa expressão aqui. No nosso caso, do nosso curso, eu recomendo para vocês, acima de 50 graus Celsius, vocês já podem utilizar essa expressão do Nusselt D. Com uma boa aproximação, as correlações anteriores elas vão poder ser utilizadas com condições na superfície de temperatura e fluxo térmico uniforme, ou seja, nós podemos aplicar essas correlações tanto para o caso que a gente tem temperatura na superfície prescrita, quanto fluxo prescrito nessa superfície. Embora, qual que é o problema? O uso pode resultar em erros de até 25%, ou seja, a margem de erro quando você aplica essas condições ela é muito alta, portanto, é mais difícil você conseguir obter melhores resultados. Essas correlações elas são fáceis de ser utilizadas. Existem correlações que elas dão um pouquinho mais de trabalho para você conseguir resolver elas, porque elas são um pouco mais complexas e elas têm um erro bem menor. Eu não vou colocar aqui para vocês porque dá muito trabalho para ficar calculando por essas correlações. Nessas correlações vocês conseguem um erro de até 10%. Reduzem bastante de 25% para 10%. Uma correlação que é válida para tubos lisos em uma ampla faixa do número de Reynolds vai ser essa correlação aqui. F sobre 8, que multiplica Reynolds D menos 1000 vezes o número de Prandtl, dividido por 12 mais F sobre 8, elevado ao meio, Prandtl a 2/3 menos 1. O que é esse F? O F é o fator de atrito, tá? Fator de atrito. E aonde que eu obtenho esse F? Eu posso obter através daquela expressão de Colebrook, ou eu posso obter a partir do diagrama de Moody, tá? Então vocês podem escolher uma das duas aí para resolver os problemas que aparecem quando você tem esse tipo de correlação. Vamos então para o exemplo 7.4. No exemplo 7.4 que nós temos a seção de evaporação de uma bomba de calor, ela está instalada no interior de um grande tanque de água
que é utilizado como uma fonte de calor durante o inverno. À medida que a energia é extraída da água, ela começa a congelar, criando um banho de água e gelo a 0 graus Celsius, que pode ser usado para o resfriamento do ar durante o verão. Considere condições para o resfriamento durante o verão, nas quais o ar é passado pelo interior de um conjunto de tubos de cobre, cada um com o diâmetro interno de 50 mm, submerso no banho de água e gelo. Se o ar entra em cada tubo a uma temperatura média TM da entrada de 24 graus Celsius e a uma vazão de 0,01 kg por segundo, qual comprimento de tubo L fornecerá uma temperatura de saída de 14 graus Celsius? Com 10 tubos passando através de um tanque com volume total de 10 metros cúbicos, que contém inicialmente 80% de gelo em volume, quanto tempo irá levar para fundir a totalidade do gelo? A massa específica e o calor latente de fusão do gelo são de 920 kg por metro cúbico e de 3,34 vezes 10 a quinta joule por quilograma, respectivamente. Vamos então para a resolução do exemplo 7.4. Nós temos um banho de gelo. Esse banho de gelo tem um volume de 10 metros cúbicos e uma fração mássica de 0,8, ou seja, 80% está congelado. O diâmetro é de 0,05. A temperatura média inicial é de 24 graus Celsius, o ar entra a 24 graus Celsius e sai a 14 graus Celsius com a temperatura da superfície, a temperatura de fusão do gelo, ou seja, 0 graus Celsius. Nós vamos assumir que estamos trabalhando em regime permanente, vamos assumir propriedades constantes, que as condições estão plenamente desenvolvidas e vamos desprezar a resistência térmica da parede. A temperatura média a ser adotada é 24 entrada mais a temperatura da saída de 14 dividido por 2, ou seja, 19 graus Celsius, que dá 292 Kelvin, ok? Olhando a tabela para o ar, a tabela 4 do Incropera, nós temos que o CP ele vai ser de 1007 joule por quilograma Kelvin. O Mi 180,6 vezes 10 a menos 7 Nm por metro quadrado. A condutividade é 0,0257 watt por metro Kelvin e o número de Prandtl é 0,790. Para o gelo, nós temos que o ρ do gelo é 920 kg por metro cúbico e que a entalpia de fusão do gelo é de 3,34 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Nós vamos calcular o número de Reynolds com base na expressão da vazão mássica, que dá 4 vezes a vazão mássica dividido pelo πd vezes o Mi. E isso vai nos fornecer que o número de Reynolds é 14.100, ou seja, nós estamos trabalhando com o escoamento turbulento. Nós vamos utilizar a expressão para o número de Nusselt para escoamento turbulento. Nusselt médio vai ser igual a 0,023, Reynolds a 0,8, Prandtl a 0,3. Isso daí vai ser igual a 0,023, que multiplica 14.100 elevado a 0,8 vezes o número de Prandtl, 0,709 elevado a 0,3. E isso nos dá um Nusselt médio de 43,3. Substituindo o Nusselt médio no H, nós vamos ter que o H médio vai ser de 22,2 watts por metro Kelvin. Nós podemos usar a equação 7.22 para determinar qual que vai ser o comprimento. Nós temos temperatura da superfície menos temperatura média
da saída dividido pela temperatura da superfície menos a temperatura média da entrada igual a 14 sobre 24. Isso daí é igual a exponencial de menos πdl h barra sobre m.cp. Substituindo todos os valores, nós vamos encontrar que o comprimento é de 1,56 metros. A partir disso, nós podemos fazer um balanço de energia para determinar qual que vai ser o tempo necessário para transformar todo o gelo em água. Fazendo o balanço de energia, nós vamos ter que o Q vai ser o número de tubos, o N, que multiplica o m.cp, temperatura média da entrada menos temperatura média da saída, que multiplica o tempo. E isso vai ser igual à fração mássica vezes o volume vezes a massa específica vezes a entalpia de fusão. Calculando qual que vai ser o tempo, nós vamos obter que o tempo vai ser em torno de 28,3 dias, ok? Então essa é a resolução do exemplo 7.4. Eu agradeço a todos por assistirem até aqui. No próximo vídeo nós falaremos sobre a convecção natural, portanto nós encerramos esse capítulo sobre convecção interna. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado a todos por terem assistido até aqui.